Hoje nós terminamos a nossa série de provérbios com o vislumbre da loucura, tá? Porque assim como a sabedoria fez 3 convites, a loucura também faz 3 convites. Nós vamos ficar apenas no primeiro, mas depois eu convido você a ler em casa com calma o capítulo 6 e o 7, além do capítulo 5 que nós vamos refletir hoje, tá? Lembre-se que nós estamos aqui numa literatura que é sapiencial, que é uma poesia. Então, assim como a sabedoria foi personificada, né, o caminho mau, a loucura também é personificada por uma prostituta que convida os tolos para a casa dela. E lembre-se que, diferentemente da sabedoria, que convida, né, os simples para um banquete, a loucura convida os nécios e os zombadores para um funeral, o deles mesmos. Então vamos lá. Qual é a principal ferramenta que a loucura usa? É o desejo e o prazer. Vamos ao nosso texto. Provérbios 5 diz assim: Meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos à minha inteligência, para que você conserve o discernimento e para que seus lábios guardem conhecimento. Porque os lábios da mulher imoral destilam mel e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o seu fim é amargo como fel e cortante como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem ao inferno. Ela não faz plana a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não o sabe. E agora, meu filho, escute o que eu digo e não se desvie das palavras da minha boca. Afaste o seu caminho dessa mulher, não se aproxime da porta da casa dela, para que você não dê a outros a sua honra, nem a sua vida a homens cruéis, para que os estranhos não se fartem com os seus bens e o fruto do seu trabalho não acabe em casa alheia. No fim de sua vida você ficará gemendo quando a sua carne e seu corpo se consumirem. Então você dirá: como foi que eu pude odiar o ensino? E porque o meu coração desprezou a disciplina. Não escutei a voz dos que me ensinavam, nem dei ouvidos aos meus mestres. Quase caí em ruína completa no meio da congregação reunida. Beba a água da sua própria cisterna e das correntes do seu poço, porque você derramaria as suas fontes lá fora e os seus ribeiros de água pelas praças, que sejam para você somente e não para os estranhos que estão com você. Seja bendito o seu manancial e alegre-se com a mulher da sua mocidade, corça amorosa e gazela graciosa, que os seios dela saciem você em todo embriaga-se sempre com as suas carícias. Meu filho, por
ficaria cego atrás de uma estranha e abraçaria os seios de outra? Porque os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor, e Ele considera todas as suas veredas. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina, e pelo excesso da sua loucura sai cambaleando por aí. Palavras do Senhor. Então a loucura, ela é retratada em Provérbios como uma mulher insensata, cheia de ignorância e desprezo pela sabedoria e sem temor ao Senhor. Ela convida as pessoas também para um banquete, mas um banquete de prazer ilícitos, prometendo uma satisfação, que é passageira, que na verdade leva à destruição à morte. A sabedoria, por outro lado, oferece um convite para um banquete de vida e discernimento, como nós vimos na semana passada, com o temor do Senhor sendo o seu princípio. E é importante a gente pensar então que aqui nós temos uma metáfora, ou seja, uma representação da loucura, que é uma mulher imoral, adúltera ou prostituta. E talvez você pense, Gisele, mas é a mulher? Não, nos nossos dias e para nossa reflexão também pode ser o homem imoral, visto que hoje, pensando na questão de igualdade de gênero, aqui é colocada a mulher, porque sempre acaba tendo aquela predisposição que a mulher que está ali, que não. Aqui, lembre-se que a gente estudou em Tiago, da onde procedem os desejos maus, os nossos pecados e imoralidade? Do coração humano. Então aqui é poesia, é uma personificação. Então não quer dizer que todo pecado vem da mulher, como alguns costumam bater muito nisso, E não falo isso só por ser mulher, mas o fato é poesia, precisamos ver dentro de um contexto do texto, tá bom? Assim como nós vimos que a sabedoria, no fundo, a gente pode falar que é o Senhor Jesus, Semana passada a gente abordou um pouco disso. Então, só para deixar isso claro, tá? Então aqui essa mulher, ela oferece prazeres imediatos, mas ela leva à destruição, ao sofrimento e finalmente à morte física e espiritual. E o capítulo, ele contrasta esse caminho com a sabedoria, ou seja, uma mulher, um homem também, ou uma pessoa que é o quê? Fiel. E aqui ele ilustra com a questão do casamento, tá? O texto, ele descreve e ele aborda, então, essa pessoa imoral que é atraente e que é sedutora. O texto fala que ela tem um lábio e fala suave, Porque os lábios da mulher imoral destilam mel, sua voz é suave como azeite. A tentação aqui ela é apresentada de uma maneira que agrada aos sentidos e promete satisfação. Temos uma promessa de prazer, ela trai com a promessa de uma gratificação sexual fora dos limites do casamento. E aí, por que a gente vai falar de casamento? Porque não tem como não falar, o texto, ele é claro, mesmo sendo poesia, que ele está trabalhando essa união humana. E aí eu queria lembrar você que dentro da perspectiva bíblica, o casamento, ele é uma ilustração visível e terrena da união insolúvel entre Cristo e a igreja. Quando a gente celebra a mesa, a gente celebra bodas do Cordeiro. Casamento de Cristo Jesus com a sua igreja. Então é uma ilustração que perpassa toda a Bíblia, tá? Então quando a gente pensa aqui, é essa a ideia. Então o casamento humano, ele é o início de uma aliança terrena, que a gente promete diante de Deus e testemunhas que ficaremos juntos até que a morte nos separe. Então a boda do Cordeiro marca o fim dessa espera da volta de Cristo. É o que nós começamos agora no Advento, até essa perspectiva da comunhão perfeita, da comunhão insolúvel para toda a eternidade. Então o casamento, ele é considerado um grande mistério. Paulo fala sobre isso lá aos Efésios. É um mistério que Deus estabeleceu, que reflete a natureza da sua aliança com o povo,
deveria ter para com Cristo, o noivo, tá? Então, em suma, o casamento é uma ordenação, nós não entendemos como sacramento, tá? Para nós, reformados, é uma ordenança divina que serve como um tipo, uma sombra, uma analogia da união perfeita, gloriosa e eterna que ocorrerá em Cristo, o Cordeiro, a sua igreja, nas bodas celestiais. É uma analogia, é uma representação, porque a gente sabe que somos humanos e o pecado também espreita as nossas relações, assim como espreita o casamento, assim como realmente faz com que nós possamos estar à mercê dos nossos desejos e dos desejos de outros. Dentro dessa perspectiva, então, a gente vai olhar e ver aqui as consequências da loucura. E aí a gente poderia dividir dessa forma, para a gente ver como é desastroso o convite da loucura. Primeiro, a gente vê do 1 ao 6, a doçura que se transforma em amargura, né? Ela fala com os lábios que destilam mel, que parece azeite, mas no final o sabor é como fel. O prazer momentâneo dá lugar ao sofrimento profundo e duradouro. Depois, os ganhos transformam-se em perdas. A perda, a ruína. Quem a segue perde os seus bens, perde a sua honra, a sua força e seus anos de vida. Só quem passou por um divórcio por causa disso, ou quem viu pessoas passarem, sabe que realmente é isso que acontece. Os bens são divididos, as crianças sofrem, a honra é deixada de lado, a força que a pessoa parecia ter, parece que não tem mais. Dói. Não dói? É os ganhos momentâneos que se transformam em perdas. Não só para a pessoa, mas para toda uma família, para toda uma sociedade. A gente vê que a pureza inicial transforma-se em contaminação. E por fim, a liberdade transforma-se em escravidão. A escravidão do pecado. As iniquidades cometidas prendem o indivíduo como cordas, né? Levando a uma escravidão da alma, porque uma vez que você entrou por esse caminho, você vai percorrer e ali você fica preso, porque é impossível pecar sem se prender. Não dá. Um dos aspectos enganosos do pecado é o fato que ele promete liberdade, mas ele só traz escravidão. Porque aí você tem que ficar ali escravo, ou você fica escravo aos desejos, ou você fica escravo de outra pessoa, ou você fica escravo das consequências que aquele ato causou. E por fim, tudo isso leva à morte de um relacionamento, à morte muitas vezes de algo dentro das pessoas, a tristezas, porque no fundo o que foi rejeitado não foi só, né, a outra pessoa, mas foi desprezada a disciplina e a correção. E contra, aí nós temos o convite da sabedoria, em oposição à loucura, o capítulo 5 oferece a sabedoria mais uma vez, falando, porque ela vai trazer que a fidelidade e a satisfação existe e deve existir dentro do casamento. Primeiro, a satisfação do cônjuge. O conselho é: beba da água da sua própria cisterna, da água do seu próprio poço. É uma metáfora para a satisfação sexual e emocional dentro do casamento. O sexo não é algo ruim. E não, a gente não precisa ter medo de falar dele no público também. Deus fez para que o homem e a mulher, dentro do casamento, aproveite dele, se satisfaça dele, e não procurar fora. Depois, vida e paz. Seguir o caminho da sabedoria e da fidelidade resulta em uma vida abençoada, em paz, em bênção na família. Então, o capítulo 5 de Provérbios, ele usa então esse convite da mulher imoral, da loucura, né, como um símbolo
dando vida e bênção. E eu queria pensar com você que talvez você me diga assim, pastora, mas não é o meu caso, graças a Deus não tem esse problema. Está tudo bem, está tudo tranquilo, lá em casa está tudo ótimo. Mas eu queria pensar com você em outro tipo de adultério, que acontece bastante. E que a gente poderia fazer aqui um mutatis mutandis, como diria os termos jurídicos, né? Trazer para a nossa reflexão que existe também um tipo de adultério que muitas vezes a gente não fala, não comenta, mas visto que essa ideia de casamento perpassa toda a Bíblia, inclusive Deus com o seu povo faz o quê? Uma aliança. Promete no final bodas, ou seja, festa de casamento. É o adultério espiritual. Que é a idolatria e a infidelidade à aliança a Deus. E nesse sentido, ele não se refere a um relacionamento impróprio, então, com pessoas, mas sim com o próprio Deus. Com a nossa lealdade a Deus, com a nossa devoção a Ele, quando a gente direciona tudo isso a outras coisas. Tim Keller, no seu livro Deuses Falsos, ele usa esse termo, adultério espiritual. E o seu foco principal lá está na ideia dos deuses falsos dos tempos modernos, né? Que não são necessariamente imagens físicas, mas sim coisas boas da vida, né? Como carreira, sucesso, dinheiro e relacionamentos também, que transformam em objetos de adoração. Eu coloco essas coisas no lugar de Deus. O meu sucesso profissional, o meu casamento, os meus filhos, o dinheiro, o status. E a gente poderia fazer a mesma aplicação aqui de Provérbios. O que na sua vida é bom? É bom, mas é doce, traz ganho, é puro no começo, promete liberdade, mas transforma-se em amargura, depois traz perdas, vira contaminação e depois vira escravidão, que não o próprio Deus. Então a metáfora do adultério espiritual descreve essa traição, né? O ser humano ele é criado para se relacionar com Deus verdadeiro, e ele trai essa aliança ao buscar satisfação, ao buscar completude em outras fontes, em outras cisternas, em outros poços. Esse adultério nos afasta de Deus e paradoxalmente nos torna escravos dos próprios ídolos que nós adoramos. Tim Keller fala que um ídolo nunca entrega o que promete, assim como a loucura, né? Assim como o adultério no casamento nunca entrega o que promete. Diz que é doce, mas fica amargo. Diz que vai dar ganho, mas no fundo você perde tudo. Diz que é puro, mas não é. Está trazendo contaminação para o lar. E diz que vai te libertar, mas no fundo essa liberdade é mais um tipo de escravidão. E nesse sentido, talvez você pense, pastor, então, a coisa ficou complicada agora, né? Sempre fica. Nada do que não possa piorar. Porque em tese, então todos nós em algum momento já adulteramos. Não só aqueles que são casados, se a gente levar o pé da letra os ensinos de Jesus, né, mas também olhando por essa vertente do adultério espiritual, o que fazer? Arrependimento e obediência. Uma vez que Deus é fiel e nós não somos, uma vez que Ele promete uma aliança conosco, nós não temos o que temer. Porque a gente pode falhar, e a gente costuma falhar miseravelmente. Ele não falha. Como a gente às vezes lembra, o seu amor não falha. A sua fidelidade não falha. Então, a obediência à vontade de Deus revelada nas Escrituras nunca é tarde. Porque às vezes a gente pensa, não, mas lá atrás eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu estou colhendo as consequências, e realmente, às vezes a gente vai colher as consequências. Mas sempre é tempo
voltar diante do Senhor, de derramar o coração, e de buscar fazer melhor, de fazer diferente, de obedecer, Senhor, a partir de agora, esse novo relacionamento que eu estou, eu vou seguir esse caminho. Eu não vou mais ouvir o convite da loucura, eu vou ouvir o convite da sabedoria. Senhor, a partir de hoje, todas as vezes que eu me ver adulterando a tua aliança de alguma forma, me cura, me mostra, fala comigo. Porque o nosso Deus, Ele é maravilhoso nesse sentido. Por quê? Porque pensando então nessa ideia, nós temos aí a capacidade de fazermos mais e fazermos melhor, não por causa da gente, mas por causa dele, por causa da cruz dele, que é a expressão última da sua fidelidade. Na crucificação de Cristo, nós temos a expressão final da fidelidade de Deus. Porque ali Ele cumpriu as suas promessas de salvação, feitas há muito tempo pelos profetas. E ali Ele satisfaz a sua própria justiça. Isso demonstra que Deus é fiel à sua palavra, à sua natureza imutável. A cruz é a prova histórica e definitiva que o caráter de Deus é consistente. Que Ele permanece mesmo, independentemente da nossa infidelidade. Nesse sentido, então, a fidelidade de Deus assegura para nós que a obra redentora de Cristo na cruz não foi apenas uma possibilidade de salvação, mas é uma garantia real e efetiva para o seu povo. A nossa espera não é vã. A nossa espera não é vã. Eu queria pensar aí com você em algumas aplicações a partir desse texto, então. Uma vez que Deus nos sustenta, nos fortalece e nos dá a direção, seja no nosso casamento, seja na nossa vida também como fiel, eu queria pensar em algumas lições práticas e atemporais para a nossa vida. Primeiro, tenha discernimento nas suas escolhas. A principal aplicação aqui é a necessidade de discernir entre o prazer momentâneo e as consequências a longo prazo. Parece bom, é gostoso, mas que consequência isso vai ter sobre a minha vida? É muito sério isso. Parece doce, parece suave no início, mas vai levar à ruína e ao arrependimento mais tarde. Tem hora que a gente tem que ser racional, a nossa fé é racional. Ela não é só simplesmente eu creio no quê? Em quem? A gente tem hora que tem que parar, sabe? E pensar direito. Fidelidade e compromisso. O capítulo, ele exalta a fidelidade, então, como um ponto de satisfação, de alegria duradoura, contrastando com a insatisfação da busca por prazer fora do casamento. E aí, pensando então nos nossos tempos, olhando para os nossos relacionamentos, para todos eles, os compromissos que você tem assumido, é minha hora de parar de buscar fontes de águas estranhas, para não contaminar aquilo que a gente tem. Terceiro, autocontrole e disciplina. Lembre-se que sabedoria é fazer a coisa certa, no tempo certo, da forma certa, na intensidade emocional correta. É desafiador. A questão é que a loucura leva ao descontrole, é justamente o contrário de tudo isso, né? E ela vai levar então à escravidão. E aí é importante a gente pensar que princípios morais nós estamos seguindo. Fazer uma análise, a gente está em fim de ano, na melhor época para isso. É pensar o que na sua vida ao longo desse ano gerou para você liberdade verdadeira e proteção, o que te amarrou de alguma forma. O que aconteceu? E isso implica controlar os nossos impulsos. Não só na área do casamento, mas na área das finanças, na área da tecnologia. Quanto tempo eu fico no celular? O que eu estou comprando? Eu preciso disso. Eu quero agradar quem com isso? Para quem que é isso? E também nos nossos hábitos pessoais.
O que eu estou fazendo? Eu tenho tido controle? Quarto, a valorização da orientação. O sábio aqui, ele aconselha a ouvir e seguir o conselho dos pais e dos mestres sobre o pecado. Quem você busca quando a tentação bate? Porque ela vai bater. Que conselho a gente está ouvindo? Porque a aplicação aqui é buscar orientação em fontes confiáveis. Não adianta ficar vendo videozinho no TikTok e vídeo no YouTube. Né? Porque o pessoal anda fazendo terapia com o ChatGPT. E o ChatGPT orienta até o suicídio. Pode olhar, tem casos assim. Então é muito sério. Quem você busca conselho? Você acha que você mesmo dá conta de tudo na sua vida e você não precisa de nada nem ninguém. Evita a arrogância de achar que você sabe tudo, porque a gente geralmente não sabe. A gente acha que já passou por tudo, né? 43 anos, já sei muita coisa. Será? Então tem hora que a gente tem que parar e buscar conselho. Buscar orientação com as pessoas mais velhas, com os pais, com os líderes espirituais. Eu não vou falar com a pastora isso. Fala com o presbítero. Fala com alguém que está ali caminhando com você, alguém de confiança, porque senão também tem hora que vira fofoca, né? A gente tem que pedir também para Deus esse discernimento. Porque a gente vai passar por tentações. Não quer dizer que a gente está imune. Ninguém está. Ninguém. Estou tentando lembrar, agora me veio à mente o finalzinho do Pai Nosso, né, quando a gente ora para Deus nos livrar de todas as tentações, e a gente saber que a gente pode ser tentado. A gente vai ser. E geralmente na área que você pode cair. Que adivinha, né? Onde você não tem tentação nenhuma, não vai funcionar. E por último, a responsabilidade pessoal. Cada um é responsável pelas suas escolhas e colherá as consequências de seguir a sabedoria ou a loucura. Isso é inevitável. Deus perdoa? Perdoa. Mas a gente vai colher os frutos de uma vida torta inevitavelmente. E aí, a gente precisa pedir para Deus a sabedoria de como trabalhar com isso dentro do nosso coração. Para que a gente possa seguir e viver realmente uma vida íntegra, saudável, capaz, de bom testemunho, não por nós, mas por causa daquele que nos chamou. E Ele talvez nos poupe de colher frutos tão amargos. Eu falo talvez por quê? Porque não tem como eu falar aqui para você que sim e nem que não. Tem coisa que a gente faz que a gente vai colher. E tem coisa que talvez não. Isso é você e Deus. Não tem como eu falar, bater o martelo sobre isso, porque não tem. Então, que a gente possa, dentro da nossa vida, olhar para dentro de nós e refletir. Onde nós temos obedecido a Deus? Onde realmente nós queremos que Ele continue agindo com fidelidade? Eu queria deixar essa frase para você. Sobre a fidelidade de Deus, está alicerçada toda a nossa esperança em um futuro abençoado. Porque no final, talvez você pense, então a pessoa fez um monte de coisa errada e ela é salva? O ladrão da cruz foi. Jesus disse para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não tem como a gente saber. É você e Deus. É eu e Deus. Então, em última instância, não bota fé na sua fidelidade. Bota fé na fidelidade do Senhor, porque Ele é fiel. E todas as vezes que nós formos tentados em todas essas áreas da nossa vida, busca o Senhor. Que você possa, ao buscar, realmente ter fé que Ele te ouve, que Ele está contigo e que Ele faz grandes coisas. Que Deus nos ajude e que Deus nos fortaleça em nome de Jesus. Amém? Nós vamos cantar uma canção que fala sobre fé. Eu quero convidar você a ficar em pé e quando
tentada, você possa romper em fé. E os irmãos que vieram preparados com dízimos e ofertas, possam também trazer à frente e agradecer a Deus pela fidelidade do Senhor também na área das finanças. Que morreu e ressuscitou para nos salvar, para nos dar a certeza de que no dia que nós formos tentados e que nós cairmos, o Senhor estará ali para nos levantar. Pai, seja sobre cada um aqui nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, Pai, que nós possamos realmente nos satisfazer
satisfazer, ó Pai, naquilo que nós temos. Que nós possamos nos satisfazer primeiramente no Senhor. Que nós não busquemos, ó Pai, em outras coisas satisfação. Que dentro do casamento nós nos satisfaçamos com os nossos cônjuges. Que dentro, ó Pai, da igreja nós possamos nos satisfazer no Senhor. Que nós possamos ter uma vida de paz e alegria, porque nós alicerçamos, ó Deus, a nossa vida no Senhor. E, ó Pai, nos fortaleça, Senhor, contra toda a tentação. Seja sobre a tua igreja, Senhor. Seja também sobre aqueles que já viram, Pai, essa história acontecer, que hoje choram. Que venha, ó Deus, a dor e o sofrimento por aqueles, ó Pai, que já viram as pessoas no final da vida lamentando pelo mal que fizeram. Capacita-nos, ó Deus, para que nós não sejamos essas pessoas. Que nós, ó Pai, possamos ficar firmes, fortes e constantes, ó Deus, na tua palavra, no teu amor, vivendo de fé em fé. Seja sobre cada um aqui nessa manhã, ó Deus, sobre cada família aqui representada, Senhor. Que o teu Santo Espírito seja sobre cada um. Que o Senhor nos fortaleça nessa caminhada, Senhor. Pedimos, ó Pai, por aqueles que têm enfrentado problemas de saúde. Vem, Senhor, cura, restaura, fortalece. Pedimos, ó Deus, por aqueles que têm enfrentado problemas de relacionamento. Que o Senhor venha, ó Pai, com cura e com restauração, para que haja, Senhor Deus, quebrantamento. Pedimos, ó Deus, por aqueles que têm passado por problemas financeiros, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor sustente, que o Senhor dê a direção, ó Pai, em nome de Jesus. E pedimos, ó Deus, que o Senhor nos direcione ao longo dessa semana. Que possamos em todas as áreas da nossa vida proclamar o teu amor, a tua graça, a tua soberania, o teu cuidado para conosco. Louvamos a ti, Senhor, por essa igreja. Obrigada pelos dízimos, pelas ofertas aqui depositadas, pelo teu sustento para com essa obra. E louvamos a Deus pelo sustento, Senhor, de cada família. Obrigada porque o Senhor não tem deixado faltar o alimento. Obrigada porque o Senhor não tem deixado faltar a tua graça e a tua misericórdia. Obrigada pela tua fidelidade, Senhor. Obrigada pela salvação que nós temos em Cristo Jesus. Seja conosco, ó Deus. Fortalece cada um aqui que está. Em nome e por amor de Cristo Jesus oramos. Colocamos diante de ti, Senhor, aquilo que nós não verbalizamos, através da oração que o teu Filho nos ensinou, dizendo juntos: Pai nosso, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu